Olá pessoal, estou aqui novamente, né, para gravar aí essa aula e na verdade essa é uma aula que é o capítulo 1 do Apocalipse, né, eu só explicando um pouco, né, você deve estar vendo essa aula, se você está chegando aqui agora, está vendo pela primeira vez, então esta aula é uma aula de introdução a um estudo sobre o livro de Apocalipse que eu estou fazendo juntamente com a minha família, né? Nós estávamos ali no cenário de pandemia, né? Ali de quarentena, e minha família, meus irmãos, uma cunhada minha, me solicitou que eu desse uma aula, um estudo bíblico com eles, já que estávamos todos ali reclusos em casa. E aí eu, entendendo, conhecendo todo o contexto geopolítico na qual nós estamos, na verdade, eu falei, então vamos estudar o livro de Apocalipse. E aí eu fui desenvolvendo ali, estabelecendo um estudo com eles, só que eu comecei a gravar essas aulas a partir do capítulo 2, né? E a aula do capítulo 1 ficou faltando. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou gravando essa aula. Eu não sou youtuber, tá? Eu sou todas as minhas experiências como o professor de escola dominical, escola bíblica e de pastor foi em cima de um púlpito com pessoas reais do outro lado, né? Então eu estou gravando apenas essa aula apenas para completar o que estava faltando e aí eu postar no meu canal lá no YouTube. Você que está acompanhando as aulas, entendeu? Que começou a assistir essa aula no capítulo 2, então você retorna, tá? E pega essa aula agora que é o capítulo 1 do Apocalipse. Então, como sempre, eu quero começar a aula com uma oração, né? E aí a gente dá início ao estudo, tá? Então vamos lá, que feche os teus olhos, se você puder, aí onde você está. Se você não puder, fique em espírito de oração, né? Porque o Senhor vai tocar, vai falar com você e vai te dar sabedoria, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor, neste dia, nesta aula, para pedir que o Senhor possa nos dirigir, meu Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pai, dai-nos sabedoria, que eu seja um canal de bênção, meu Deus, para esses meus irmãos que estão assistindo essa aula via YouTube, via internet. Meu Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um deles, que o Senhor ministre a cada um e que o Senhor dê, meu Deus, enriqueça o conhecimento pessoal de cada um, para que em nome de Jesus o Senhor possa usá-los, meu Deus, de maneira que o Senhor deseja. Pai, abençoa, meu Deus, esta aula e conduza, fala através de mim, Senhor, fala através da minha pessoa, fala através, meu Deus, deste teu servo, meu Deus, que te ama, meu Deus, que está fazendo isso para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, no versículo 1, tá? Nós vamos ler em etapas. Eu estou fazendo esse estudo para quase que versículo a versículo, né? Então, e vou explicando à medida que a gente vai avançando no texto, tá bom? Então, o capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto
a tudo o que viu. Até aí. O livro de Apocalipse, embora ele seja escrito, foi escrito pelo apóstolo João, ele tem uma característica diferente, por exemplo, dos evangelhos. Por quê? Porque o Apocalipse ele foi um livro quase que praticamente inteiro ditado, né? João recebe uma mensagem, uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo, ele nessa condição, ele já tinha sido crucificado há praticamente 70 anos. Né? Eu creio que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, Jesus já havia há um pouco menos de 70 anos sido crucificado e ressuscitado, e na glória ali João isolado na ilha de Patmos, porque João foi preso e estava e ele era uma figura proeminente ali no cristianismo primitivo, e então as autoridades romanas ali prenderam ele e isolaram ele em uma ilha, na ilha de Patmos, tá? Então ali na ilha ele tem uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus, onde o espírito de João ele é elevado, né, aos céus, e ali na glória mesmo, e ali ele começa a narrar aquilo que ele está vendo e ouvindo. Então, e mandando recados de Jesus para as igrejas. O livro de Apocalipse começa assim. O livro de Apocalipse começa com Jesus se apresentando, né, que é este capítulo 1, e a partir do capítulo 2, né, como as aulas que eu já gravei, é exatamente a mensagem de Jesus para as igrejas daquele tempo, né, as igrejas primitivas daquele tempo. Não só daquele tempo, óbvio. Né, tem coisas ali que Jesus fala para a igreja local, sim, mas aquilo reverbera por toda a história da igreja, como eu explico nas aulas a respeito, né, das cartas às igrejas do Apocalipse. Tá? Então, aqui é Jesus se apresentando, né, como o autor da carta. Né? João escreveu a carta, mas o autor é Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá continuar a leitura. No versículo 3, Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Amém? Então, se atente que Jesus usa o mesmo termo que ele usou no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, né? Bem-aventurados, certo? Que tem um sentido de feliz. Como é feliz aquele que guardou a mensagem, né, de Jesus. Então, olha só, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Amém? Então, guardar a palavra não é tão o sentido de decorar a palavra, mas de assimilá-la, de tomar para si a palavra, tomar para si as escrituras. Então, é você se deixar envolver por elas, a ponto dessas palavras fazerem parte da sua pessoa. E você ter as características, assimilar as características da palavra, ao ponto que ela se torne parte da sua vida. E isso torna o cristão, né, mais parecido com Cristo. Por quê? Porque você assimilou parte de Cristo, que é parte da palavra de Jesus. Então, feliz é você que está ouvindo esta mensagem, você que está estudando o Apocalipse, que está assimilando essas palavras. Por quê? Porque você é um bem-aventurado.
Você é um privilegiado, né, de ter conhecimento destas coisas, de saber assimilar essa palavra e essa palavra fazer sentido para você. Quantas pessoas leem a Bíblia e a Bíblia não faz sentido para elas, as Escrituras não faz sentido nenhum para elas, os Evangelhos, as palavras de Jesus, né, os ensinamentos dos apóstolos, ou então no Antigo Testamento, aquilo que é as leis, os profetas, a Torá, a mensagem, a palavra, a verdade, né? A palavra é a verdade. Nós sabemos que ela faz sentido na nossa vida, né? Ela faz sentido para nós. Então nós somos bem-aventurados. Então você aí que está ouvindo essa aula, entenda, você é um bem-aventurado, você é feliz. Você é feliz porque Jesus ama você e Ele te dá discernimento espiritual para você compreender as Escrituras. Você é sensível à verdade dele. Tá? E essa verdade te liberta. Te liberta de quem? Te liberta do teu homem pecador. Né? Você é um pecador. Eu sou um pecador. Nós somos pecadores. E a palavra do Senhor Jesus, ela vem para nos libertar de quem? De nós mesmos. Deste velho homem, deste pecador. Para que nós nos tornemos mais parecidos e mais semelhantes a Jesus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 4, no versículo 4, João, versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça, a paz e a vós, outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. No 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que vos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No 6, e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? É tremenda essa parte, né? No versículo 4, né? João então se apresenta. João às 7 igrejas. Então João fala: olha, quem está escrevendo é João, e eu estou mandando esta carta, esta revelação, esta mensagem às 7 igrejas. O Apocalipse ele foi direcionado primeiramente às 7 igrejas do Apocalipse, né, que você vê ali o contexto de cada um a partir do capítulo 2 e 3. E por que essas igrejas da Ásia? A Ásia Menor, ela era uma região onde o cristianismo frutificou demais. Ele cresceu, acabou se tornando um centro cristão ali do primeiro século, né? Então, por quê? Porque eles ali tinham uma certa liberdade de culto. Claro que após o cristianismo começar a tomar corpo, o cristianismo foi perseguido, como sempre é perseguido. Mas no primeiro momento eles tiveram ali uma liberdade. Por quê? Porque os gregos, os romanos, a cultura greco-romana ali o Império Romano dava ali uma certa liberdade para que os povos cultuassem, né, aos seus deuses, né? Só que o cristianismo ele é diferenciado. Por quê? Porque o cristianismo ele crê em um só Deus e em um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Sim, Jesus, aquele Galileu que viveu, né, no primeiro século ali na Judéia, né, que ficava ali na Galileia, na beira do mar da Galileia, pregando e falando do amor de Deus, e que foi crucificado. Aquele Jesus, aquele homem ali, ele era Deus. E isso, na mentalidade, né, pagã, era loucura, entendeu? Era completamente loucura. E para os judeus era o quê? Era escândalo.
Era uma enorme heresia, Deus encarnado, mas ele era ele é o Messias. Amém? Então, João destina essa carta ali às igrejas, né? E fala, olha, eu sou a fiel testemunha do primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, né? Porque ele atesta ali, olha, eu sou a testemunha de Jesus, eu estou aqui amando de Jesus, aquele que ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Ele dá ali toda a característica e faz ali uma introdução, né, do que da missão de Jesus. Amém? Jesus, por que Jesus foi enviado a nós? Para que ele pudesse morrer na cruz, né? Lógico, durante todo o seu ministério terreno, ele nos ensinou todas as coisas, ele deu a base, né? Ele é a base do que é o cristianismo, né? O cristianismo é uma pessoa, o cristianismo é Jesus. Nós somos seguidores de Jesus, né? E pelo seu sangue, né, morrendo na cruz, pelo seu sangue, né, ele nos liberta do pecado e nos dá a possibilidade de nós nos salvarmos. Né? Essa é a missão, foi a missão de Jesus, né, e é o nosso desafio. Amém? Que vai durar quando? Quanto tempo isso? Até a consumação dos séculos. Né? A missão da igreja, ela se inicia ali no primeiro século e ela vai até quando? Ela vai até a consumação dos séculos. E a consumação dos séculos é contado agora no livro de Apocalipse, na qual nós estamos estudando, certo? Então, João estava ali cumprindo com a sua missão no final da sua vida. Deus o privilegia, fazendo ele exceder aos céus e ter experiências que nenhum de nós tivermos. Né? João viu coisas inenarráveis, mas que ele descreve da maneira que ele consegue. Por isso o livro de Apocalipse ele é tão simbólico, né? Ele é tão cheio de simbolismo, porque João realmente viu aquelas coisas e as interpretou e as descreveu, e a igreja, com o passar do tempo, vai interpretando essas revelações, né? E isso vai fazendo sentido na história. Amém? Então, ele nos libertou dos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus Pai. Amém? Por que reino? Veja, é reino, não é rei. Eu vejo muita gente errando na interpretação desse texto, dizendo que somos reis e sacerdotes. Não, nós fazemos parte do reino. Amém? Do reino. Que reino? O reino de Jesus. Amém? Que deu início ali, quando ele morreu e deu o último suspiro na cruz. Ele entregou o seu espírito a Deus, entendeu? E morreu. Após ele morrer, ele desce ao Hades, prega aos espíritos em prisão e depois ressuscita ao terceiro dia, como o primogênito dos ressuscitados. O primeiro a ressuscitar foi Jesus, e nós nos ressuscitaremos juntamente com eles nos últimos dias. Amém? E ele nos deu o quê? Uma missão. Então nós temos um rei que é Jesus, e temos uma missão. E a nossa missão que é representá-lo como cristãos, como seus seguidores, como seus filhos, como seus servos. E por isso nós somos o quê? Sacerdotes. Qual a figura do sacerdote? Ele faz o quê? Ele representa a figura de Deus ali como um representante de Deus na terra. Essa era a figura do sacerdote ali no Antigo Testamento. E fazia ali a expiação, oferecia sacrifícios para Deus como representante do povo.
Então ele era uma pessoa ali de mediação. E essa é a figura na qual Deus destinou a todo aquele que crê em Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, ele se torna um sacerdote. Por quê? Porque ele precisa levar essa mensagem para as outras pessoas. Ele precisa falar de Jesus, ele precisa evangelizar. Essa é uma condição de todo cristão. Eu não sou muito vocacionado, eu não sei falar em público, eu não. Olha, se você é tímido, amém? A palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu não creio que todos tenham a vocação para sair pregando aí como um pastor ou como um pregador, né? Eu acho que não. Eu acho que existe sim determinadas vocações. Mas você pode falar do amor de Jesus para quem? Para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos. Né? E aí que tá, porque dentro de casa nós somos o que somos. Dentro de casa, você é você. Então, no trabalho, de repente você tem ali uma vida social. Com os teus amigos, você tem ali sua... Mas em casa, você é você. Você tem as suas características, você é o nervoso, você é o impaciente, você é o preguiçoso, né? E é ali que se manifesta o verdadeiro cristão. Por quê? Porque as pessoas de casa sabem quem você é, conhecem, sabem os seus frutos. E você é um sacerdote. Você representa Jesus. E como representante de Jesus, as pessoas têm que olhar para você e enxergar o quê? Jesus. Eu sei, é um desafio. Para mim também é um desafio. Eu também sou cheio de defeitos, de erros. Mas é isso que a palavra veio nos ensinar. Amém? Vamos lá. No versículo 8, veja que existe uma mudança aí. Né? Você que está acompanhando essa aula, se possível, tenha uma Bíblia. Acompanhe a leitura junto comigo, né? Porque isso é um estudo. Né? Não é uma pregação, é um estudo. Tá? Então, depois eu passo ali alguns versículos de referências. Você leia esses versículos aí no seu momento de estudo, na condução, em casa, de manhã. Tenha aí um devocional com Deus. Isso é importante para o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual e no crescimento do seu conhecimento da palavra, das escrituras, tá? Então, vamos lá. Apocalipse 1, no versículo 8 diz: Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, olha só, Jesus aqui se apresenta como Deus. Quem é o princípio e o fim? Quem é o Senhor? O Senhor Deus. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, ele é Deus. Não há dúvida alguma sobre isso. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Eu sei que existem pessoas que não creem existem ramificações do cristianismo que não creem na Trindade, mas eu creio na Trindade. Amém? Eu creio que Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo são a mesma pessoa, que se manifestou a nós em momentos diferentes da história, mas que tem uma unidade. Amém? E aqui em Apocalipse, Jesus está afirmando isso. Tá? No versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Então, olha que incrível esse relato. Aqui João, eu já falei a respeito dele aí um pouco antes agora na aula,
né? Mas eu quero refletir um pouco com vocês da figura do apóstolo João. Veja, João estava presente, né? Ele conta isso, né? Ali no Evangelho. Ele era um discípulo primeiramente de João Batista, ele e André. Então ele presencia o batismo de Jesus. Ele presencia o início do ministério de Jesus. Ele conversa ali com João Batista, e João Batista falava: isso, vai lá, segue ele. E aí ele vira e vai falar com Jesus: Jesus, vem e me siga, vem onde eu moro. E ali ele segue Jesus, para saber onde Jesus morava. E ali eles saem contando pro André, vai contar para Pedro, que era o irmão dele. Né? João continua ali, caminhando com Jesus, né? E acompanha todo o ministério terreno de Jesus. Ele presencia as curas, os milagres. Ele presencia, ele está sentado no monte, no sermão do monte das oliveiras. João presencia a transfiguração de Jesus, quando Jesus ali ele é transfigurado, ele ganha contornos ali do Jesus ressurreto, onde ele começa a ser iluminado, e ali tem a revelação de Elias e de Moisés, né? E ele presencia a transfiguração, né? Juntamente com Pedro e com Tiago. Ele tá no Jardim das Oliveiras, quando Jesus é preso, quando Jesus está ali orando e chorando sangue. João está ali, meio sonolento juntamente com os outros apóstolos. E Jesus ali vai e dá aquela bronca neles: vocês não conseguem nem ficar acordado enquanto eu estou aqui na minha tribulação, o momento mais difícil ali para Jesus, no sentido psicológico, né? Porque imagina a apreensão de Jesus, sabendo que ele iria passar, compreendendo que ele iria passar, momentos antes, a pressão, a tentação de Satanás para que ele desistisse. E Jesus estava ali naquela apreensão, e João presenciou aquela apreensão. E depois Jesus foi preso, Jesus foi condenado à morte, né? E João estava ali, presenciando. Quando ele foi crucificado, João viu Jesus sendo crucificado. João estava aos pés da cruz, ao lado de Maria, e de Maria Madalena. Jesus olha para João e fala: filho, eis aí sua mãe. Mãe, eis aí seu filho. O que ele quis dizer ali? Jesus estava falando: olha, cuida dela para mim. E João cuidou. Diz a tradição da igreja que João cuidou de Maria até Maria morrer. Então João presenciou praticamente toda a história do cristianismo. Depois João viu Jesus ressurreto. João estava lá em Atos 2, né, na descida do Espírito Santo, no Pentecostes. João estava ali. João estava junto com Pedro na primeira pregação de Pedro, e ali por diante, na história da igreja. Esse João, já que enxergou e que viu tudo isso, que passou por tudo isso, estava sendo perseguido. Ele era, no contexto ali do Apocalipse, o último apóstolo, o último apóstolo de Jesus vivo. Todos os outros já tinham sido martirizados, mortos por amor e pela missão de Jesus Cristo. E João era, na verdade, visto pelas autoridades como um perigo, um senhorzinho, já ali perto dos seus 90, 100 anos.
E ele ali escreve, tem a revelação do Apocalipse, entendeu? E tem esse privilégio. Esse João, entendeu? Escreve o Apocalipse. Então, quando ele escreve aquilo que ele está vendo. Deus dá esse privilégio para ele de revelar as coisas que estavam acontecendo naquele momento e que iriam acontecer muito tempo depois dele. E tanto é que nós hoje, 2000 anos depois da igreja, estamos aqui estudando as palavras escritas por João. E é esse testemunho de João, e ele fala no versículo 9: João, irmão vosso, companheiro na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos preso. Estou preso aqui, ó, por amor de Jesus. Eu sou irmão de vocês na tribulação e eu estou aqui escrevendo para vocês. Então, dê valor à palavra de Deus, às Escrituras. Dê valor a este livro que você está estudando, que você vai estudar juntamente comigo, né, nas outras aulas. Eu estou falando para você daquilo que eu estou sentindo. Da forma eu falo, ensino e passo aquilo que eu encaro para mim, a forma como eu encaro isso para mim. Então, quando eu vejo esse testemunho e toda essa história ali de João, sabe, a palavra cria outros contornos. Não é ler assim como se estivesse lendo um gibi, lendo uma notícia de internet. Não, você está lendo as Escrituras, a palavra de Deus. Ela tem que penetrar no seu coração, ela tem que fazer sentido para você, ela tem que fazer a diferença na sua vida. Amém? Porque ela fez a diferença na vida de tantos. Fez a diferença na vida de João. Ele aí, que está ali, se apresentando como companheiro na tribulação. Nós não sabemos o que está para acontecer. Nós não sabemos quando começará a grande tribulação. O que nós sabemos é que nossos irmãos hoje estão sofrendo. Tem muito irmão nosso, em países onde o evangelho não pode ser pregado, que eles são perseguidos, que eles são mortos, que eles são presos, que eles são torturados. E nós ainda não estamos passando por isso. Não sabemos se iremos passar em vida, mas se formos passar, nós temos que entender que nós não podemos retroceder. Porque os nossos irmãos, quem começou o cristianismo lá atrás, passou por tudo isso. E nós, se for para passar pela perseguição, nós iremos passar com coragem. Esse é o sentido da mensagem do Apocalipse. O Apocalipse, ele foi escrito para as igrejas, não para atemorizar as igrejas, aterrorizar as igrejas. Não foi para colocar medo nos cristãos, não, mas para encorajar. Os dias vão ser difíceis. Os dias que estão por vir serão difíceis. Mas tenha coragem. Creia em Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e que disse: eu vou ao Pai preparar morada. Amém? Eu vou preparar morada. Para quem? Para nós. Então seja fiel até o fim, para que seja salvo. Amém? Vamos continuar aqui o nosso estudo, né, no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Então aqui João está falando que ele se achou um espírito no dia do Senhor. Amém? Não é qualquer dia que ele foi. Deus elevou o espírito de João no dia do Senhor.
Que dia do Senhor é esse? Você vai entender no decorrer do Apocalipse que vai ter um momento onde vai ser o dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? É o dia, se você procurar aí na internet o dia do Senhor, você vai ver que o dia do Senhor foi profetizado desde dos profetas do Antigo Testamento, que é o dia da justiça do Senhor. É o dia ali em torno do retorno do Messias. Mas é o futuro? É o futuro. Como funciona isso? Não faço a mínima ideia. Nós somos tão limitados ao tempo e ao espaço, como é que a gente vai entender essas coisas? Bem, mas o que nós sabemos é que Deus está para além da temporalidade da matéria. Bem, todas as coisas acontecem para Deus de forma simultânea. Talvez quando nós estivermos lá nós vamos entender, mas João ele presencia essas coisas. Amém? E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então aqui ele escuta uma voz. Que voz é essa? Nós vamos ver. Amém? Que é a voz de Jesus, na verdade, né? Então a voz de trombeta significa como uma voz estrondosa, uma voz poderosa. Amém? E aí ele pede, Jesus pede para João: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Amém? Que é as igrejas do Apocalipse, que você vai acompanhar cada aula que eu estou postando aí, que eu estou subindo no YouTube. Cada aula é uma aula que fala a respeito de cada igreja dessa: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? No versículo 12 agora. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Tá? Por que João usa esses símbolos? Porque, na verdade, eu creio, João não usa símbolos, João enxerga os símbolos. Amém? João narra aquilo que ele está vendo, exatamente o que Jesus falou: escreve o que vê e ouve e manda. E é o que ele está fazendo. Ele vê, escreve, entendeu? As mensagens e manda. Talvez nem João tivesse a ideia exata do que ele estava vendo. João, ele tem essas experiências, ele vai escrevendo e narrando aquilo que ele está vendo, ouvindo e falando, né? Ele conta ali essa experiência, esse testemunho dele, né? Essa experiência sobrenatural. E esses símbolos, na verdade, todo símbolo, como diz, ele é um condensador de um significado mais profundo. Então, cada símbolo tem ali um significado na qual ele representa. E agora, né, falando mais propriamente do candeeiro, cada candeeiro, né, candeeiro ou candelabro, dependendo da versão que você está lendo, tem uma outra terminologia, etimologia, né? O candelabro, ele é as 7 igrejas. Cada candelabro, 7 candelabros, são 7 igrejas, que são portadores da luz. Amém? Então, a 7 igreja é a luz do mundo. Nós iluminamos o mundo. Espiritualmente, nós somos a luz do mundo. A igreja de Jesus Cristo é a direção para o mundo não cair em perdição, não cair em trevas total. Então entenda essa vocação da igreja e a sua vocação, né? Ele vê esses 7 candeeiros de ouro no versículo 13. E no meio do candeeiro, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Amém? Então este que João vê, né, é óbvio, é Jesus, né, mas essas características de Jesus é importante a gente compreender, né? Então,
Ele está com vestes talares. O que são essas vestes talares? As vestes talares são vestes de autoridade, né? Os reis, os sacerdotes vestiam com essas vestes talares. Então Jesus está ali como um rei. Amém? Por quê? Porque ele tem uma cinta de ouro. Amém? Jesus ali está na figura de um rei. Ele já não é mais, ele não está mais como um homem, um servo ali que veio servir. Esse cinturão de ouro representa a autoridade de um rei. Na sua cabeça, no versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Amém? O que você pensa quando você vê alguém de cabelo branco? O que vem quando você vê alguém de cabelo branco? Experiência, né? Vivência. Então, alguém que carrega ali toda uma vivência. Então, esse é o simbolismo do cabelo branco de Jesus. Amém? Jesus, ele tem ali toda a experiência e a vivência, amém? Na verdade, dos séculos e séculos. Amém? Continuando no versículo 14, a sua cabeça, cabelos eram brancos como alva lã, como de neve, e os olhos como chama de fogo. Então, o que é esses olhos como chama de fogo? Esses olhos como chama de fogo são olhos que penetram na profundidade do ser. Ele enxerga como um Deus. Amém? Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Ele enxerga o interior, o nosso interior. A palavra diz que ele enxerga ao ponto de discernir, né, a alma do espírito, as juntas das medulas. Amém? Aquilo que não é separável, aquilo que não é compreensível aos olhos humanos, para Jesus é. Então Jesus te conhece de maneira que nem mesmo você se conhece. Jesus te conhece para além de você mesmo. Por isso, quando você orar para Jesus, não adianta você ter pomposidade. Não adianta você impostar a sua voz, oh Senhor Deus. Não. Ele te conhece. Ele sabe quem é você, mais do que você mesmo. E até faça isso. Peça nas suas orações para Deus mostrar para você quem é você. Para que o Espírito Santo te mostre quem é você. Às vezes nós temos uma imagem equivocada de nós mesmos, tanto para melhor quanto para pior. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, de luta, onde está dando tudo errado para você, onde está um desafio danado, e você tem uma imagem de você como uma pessoa horrível, uma pessoa derrotada, uma pessoa que não merece nada, e aí o inimigo vem e coloca ali para você, tira a sua vida, acaba com você, entendeu? Se separa, vai embora da sua casa, entendeu? Você não presta. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Você vale muito. Você vale o sangue de Jesus. Olha isso. Olha o nosso valor. Nós valemos o sangue de Jesus na cruz. O sangue que verteu na cruz, lá, que foi derramado na cruz, é o preço que ele pagou por mim e por você. Esse é o seu preço. Então você vale muito. Você vale mais do que o mundo inteiro.
Amém? Também tem o outro lado. Às vezes a pessoa tem uma imagem de si mesma muito maior do que ela é. Ela se acha o bom, ela se acha o melhor, ela se acha o incorrigível, né, o superior. É comum você ver pessoas que achando que não tem erros, que não tem defeitos, né? Então, não, você também não é isso, não. Você também é falho, você também é pecador. Você também tem várias limitações. Eu tenho. Eu estou dizendo isso porque você tem que entender quem realmente você é. E enxergar a sua própria voz em você. Sua própria voz não é a voz com que você fala. Também é, mas não é só isso. Sua própria voz é sua voz do consciente, do seu consciente. Entendeu? Quem é você? Para parar de mentir para você mesmo. Amém? Então, esse Jesus que João enxergou é o Jesus ressurreto, é o Jesus glorificado, é o Jesus rei. Ele tem olhos como de chamas de fogo. Então ele enxerga você onde você está aí. Amém? Então ele enxerga o seu coração. Ele vê o que você está passando. Se você está longe dos caminhos do Senhor, entendeu? Ele sabe por que você está longe. Amém? Se você está desanimado, está desviado, não sei, ele enxerga, ele sabe. Amém? Então pede para que ele sonde o seu coração e mostre para você quem é você e ele te revele para que você tenha a sua própria voz, para que você saiba que você é um amado de Deus, um escolhido do Senhor, e que tem seus defeitos e que precisa se corrigir, amém? E que vai caminhar com Ele e vai perseverar com Ele até o momento final da sua vida, amém? Então vamos lá. No versículo 15 diz assim: as características de Jesus, né? Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. Olha que interessante. Os pés de Jesus era semelhante ao bronze polido. Amém? O que era o bronze polido? Se você fizer uma pesquisa aí na internet, se você coloca assim bronze polido, você vai ver que em momentos da história, o bronze polido servia de espelho. E essa interpretação eu nunca vi ninguém ter. Não sei se alguém já teve, mas eu nos meus estudos, eu olhei e falei assim, peraí, bronze polido, o que é bronze polido? Eu fui atrás e vi, poxa, é semelhante a espelho. Agora fala para mim, quando você está diante de Jesus, você vai ver que o que aconteceu com João, ele cai aos pés, e ali de frente aos pés de Jesus, você olha e você enxerga o que? Você enxerga a sua imagem refletida nos pés de Jesus. Olha que incrível isso, irmãos. Você enxerga você, aí você vê, meu Deus, o que eu fiz da minha vida. Então queira estar entre aqueles que vai chegar em você e falar, glória a Deus, eu cheguei diante dos pés, estou aqui rendido aos pés do Senhor, como eu passei a minha vida inteira, rendida aos pés do Senhor. Amém? Refinado, como que refinado em uma fornalha. Amém? Ele também tem um aspecto do bronze polido, tem um aspecto de luminosidade. Amém? Então eu creio que Jesus ele tinha todo um brilho ali, né? uma luminescência. Versículo 15, né? A voz como voz de muitas águas. Então, existem aqueles que interpretam essa passagem do Apocalipse. Por quê? Porque João estava ilhado em Patmos, né?
e o mar ali em volta de Patmos é um mar muito feroz, entendeu? E o barulho é um barulho muito alto. O que é? Por que a voz de muitas águas? Essa voz poderosa, hein? Não é uma vozinha, não, uma voz João, né? É uma voz de Deus, amém? Então, vamos lá, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Amém? Então, vamos entender aqui. Tinha na mão direita 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Mais para frente, Jesus vai explicar para João o que é essas 7 estrelas. Vamos deixar em aberto aí, tá? E da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes era aquela espada que ela tem 2 cortes, né? Então, ela corta tanto para a direita quanto para a esquerda. E ela tem um sentido de juízo. Então, o que saía da boca de Jesus, essa espada, essa palavra poderosa que saía da boca de Jesus, era semelhante a uma espada de 2 gumes, quer dizer, ele continha a autoridade de um juiz para julgar, nem tanto para condenar como para salvar. Esse é o sentido, tá, desse significado aqui, principalmente no contexto de Apocalipse, hein, que é o contexto do retorno do Messias, onde Cristo volta, Jesus volta para condenar ali toda a rebelião que insurgiu desde o tempo de Éden, antes mesmo de Éden, a rebelião de Satanás, né? Que Lúcifer, ao se rebelar contra Deus, ao querer ocupar o lugar de Deus, né, foi ali expulso da glória de Deus, dos céus, e carregou juntamente consigo 1/3 dos céus, né, e começou ali uma rebelião aos céus. Ali começou a rebelião. Depois ele traz para si, né, o homem pecador e caído, que se de certa forma que se deixa influenciar por ele, né, tanto no Éden como em toda a história humana, né, para que ele seja um rebelde também, se rebele também contra esse Deus, né, o Deus que é amor e o Deus que sustenta todas as coisas, um Deus misericordioso, inclusive que sustenta o próprio o próprio rebelde, né? Então, mas aqui em Apocalipse nós vamos estudar o fim dessa rebelião, quando ele volta como um rei para condenar, para acabar com a rebelião e condenar esses rebeldes, amém? Esses revolucionários que querem mudar a ordem estabelecida e criada pelo próprio Deus. Amém? Então vamos lá. O rosto, no versículo 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Hein? Então, você já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Sabe aquele sol que não tem nuvem, que você olha e você não consegue olhar, né? Dá para olhar para o sol? Dá para ficar muito tempo olhando para o sol? Não, você vai ficar cego, né? E essa era a forma como João narra a figura ali de Jesus entronizado. Tinha uma luz tão forte como o sol ao meio-dia. Então ele não conseguia olhar. Ele enxergou aquilo que ele viu, ele narrou, mas não dava para ficar muito tempo olhando, não. Por quê? Porque a glória é muito grande. Amém? A glória de Jesus na figura de rei
de glorificado é muito grande. João vê Jesus na forma como ele é, realmente, hoje. Amém? No versículo 17, ele diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando vi, caí aos seus pés como morto, né? Lembrando, né, como eu falei agora há pouco. Então Jesus, João, quando vê Jesus, ele cai. E essa experiência de João com o Jesus, né, entronizado, ele não é diferente da experiência de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Depois você aí, anote aí, Isaías 6, capítulo 6, versículo 5, Ezequiel 1, versículo 28, Daniel 7, versículo 28 também, tá? E eles têm uma reação muito semelhante com a de João, que é o que? Você não se contém diante da presença de Deus. Quem teve experiências semelhantes, sobrenaturais, semelhantes de enxergar, você vê, Moisés pediu para ver a face de Deus e Deus falou: você não pode suportar ele. E ele falou: tá bom, então não, eu quero, insistiu Jesus. Ele mostrou uma frestinha e o bichão já caiu quase que morto, né? Ele não morreu, quase morreu, né? Então, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Continuando: e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Então, olha só, isso é interessante. Jesus é que está no comando da história ali. Amém? Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, e é ele que tem a chave da morte e do inferno. Ele não tem só as chaves dos céus, mas ele tem a chave da morte e do inferno. Hein? É ele que está no comando. Hein? Não é Satanás. Satanás está preso. Ele está retido. Vai ter um momento na história onde ele vai ser liberto. E nós vamos estudar isso no Apocalipse, né? Mas nesse atual momento, e no momento que nós estamos mesmo, o Satanás, não os demônios, mas o dito cujo lá, ele está preso. Né? Juntamente com ele tem várias hostes de demônios poderosíssimos também presos. Né? E a chave, quem possui a chave é Jesus, né? Tanto da morte quanto do inferno. Entendeu? E é ele que vive pelos séculos dos séculos. Bem, glória a Deus. Vamos continuar na leitura aqui no versículo 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Tá? Eu quero abrir um parênteses aqui para falar a respeito das visões escatológicas que existem. Então, existe pelo menos 4 versões de interpretações escatológicas, bíblicas, ou Apocalipse. A primeira que eu quero falar a respeito é a respeito dos preteristas. Tá? Os preteristas, eles acreditam que os eventos que ocorreram no Apocalipse já ocorreram na história. Então, eles foram principalmente destinados àquela geração da igreja primitiva. Então, que era a geração ali, ela praticamente se cumpriu inteira ali naquele contexto da igreja primitiva. Tá? Essa escola preteristas
ela é muito presente ali, principalmente entre os reformados, tá? Tem uma outra escola que é os futuristas. Os futuristas, eles creem que as profecias se referem à última geração, que seria a geração que viveria aí a volta, o retorno do Messias, né? Esses são os futuristas, eles encaram o Apocalipse como algo que que veio se cumprindo e que vai se cumprir principalmente no final, né? No retorno de Jesus, no retorno do Messias. Tem a escatologia histórica, que é histórica quem são? Eles enxergam que os acontecimentos se desenrolam ao longo da história da igreja até a volta de Jesus. Então, os historicistas, eles creem que o Apocalipse ele se inicia, o cumprimento dessas profecias se inicia ali na igreja primitiva, e ele vai se sucedendo com o passar dos anos, das décadas, dos séculos e dos milênios até a volta de Jesus Cristo. Eu particularmente acho uma escatologia bem interessante de se estudar, né? Então, mesmo que você não concorde com ela, pelo menos você entende um pouco da história da igreja, tá? Não é aqui a minha pretensão passar isso, tá? Eu não sou um historicista de fato, tá? Eu vou falar minha posição um pouco mais daqui a pouquinho, tá? E tem a simbólica, né? A escatologia, a escola de escatologia simbólica, que crê que o Apocalipse são apenas símbolos poéticos que remetem à obra de Deus na história. Então tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado, entendeu? E deve ser encarada dessa forma mesmo. Ele é inteiro simbólico, e então essa corrente escatológica ela é muito presente entre os teólogos liberais, tá? Tanto da alta crítica quanto da baixa crítica, que é uma escola muito perigosa. E eu particularmente já estudei um pouco dessa teologia liberal, né? Mas eu vou falar para você que me fez muito mal, entendeu? Você já ouviu falar que quando a pessoa começa a estudar teologia, ela vira ateu, né? Isso é até um jargão aí no meio evangélico, né? Em certa forma isso é verdade. Por quê? Porque a pessoa começa a fazer ali o seu curso de teologia, a sua faculdade de teologia, e aí os professores, tem uma grande parcela de professores que são teólogos liberais, e ali começa a dar toda uma carga de teologia liberal. E aí o camarada, vamos dizer, a teologia liberal ela costuma desconstruir a Bíblia, né? É o termo que eles usam. Eu odeio esse termo desconstruir, inclusive hoje são os comunistas, a esquerda adora esse termo desconstrução, né? Que na verdade é destruição, tá? É destruir. Então o que eles fazem é destruir a Bíblia. Eles destroem as narrações. É interessante porque, de alguma forma, tem ali um aspecto interessante, porque ele vai ali contextualizar todo o momento na qual aquele texto foi escrito. Estou falando não só do Apocalipse, mas de toda a Bíblia, né? Então, a escola liberal ele vai enxergar todo o contexto da escrita, no momento que ele foi escrito, não é nem no momento que ele foi vivenciado na história, mas no momento da escrita. Então, só que o problema é o seguinte: geralmente esses teólogos liberais eles são muito céticos a tudo, né? Então eles interpretam os milagres como símbolos, né? Como algo de um significado por trás. Então, o que acontece é o seguinte: ele torna a pessoa muito cética, tá? Então, essa escola
de escatologia simbólica, ela é algo... Tá, você pode até tirar alguma coisa ou outra, mas com muito cuidado. Não vai mergulhar nesse negócio, não. Eu não aconselho, tá? Porque quando você começar a olhar, você vai ver que você praticamente é quase que um ateu. Ou se não, se torna um ateu mesmo, tá? Então, cuidado. Se você está me vendo, você estudou, né, essa teologia, eu digo uma coisa para você, do fundo do meu coração, de quem já mergulhou nesse mundo da teologia liberal: se arrepende, meu irmão, tá? A palavra de Deus, ela é verdade, tá? Ela é a realidade, tá? Esses acontecimentos da Bíblia ocorreram de verdade. Ah, você não crê? Não tem problema. Até onde você crê ou não crê, importa a você mesmo. Mas o que realmente vai te salvar é a tua fé num Deus que transcende todas essas coisas. No Jesus Cristo real. Não o Jesus Cristo histórico, como muitos de vocês defendem, né? Que foi um homem comum, muito bom, que viveu no primeiro século. Não. Jesus Cristo é Deus. E aqui no Apocalipse ele está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É esse Jesus que vai salvar. Então, se você é um teólogo liberal, é muito difícil de você estar me ouvindo, porque, afinal de contas, né, você é soberbo demais para isso. Mas se por acaso acontecer de alguém me ouvir e que ou está estudando ou, ou é adepto disso, eu tenho uma palavra de Deus para você: se arrependa. Jesus vai julgar o mundo, a volta dele está próxima. E você precisa dele para se salvar. Do Jesus Cristo verdadeiro, o ressurreto, o glorificado, que morreu por você, que te ama, mas que precisa que você se arrependa dos seus pecados, porque eu sei que o liberalismo mata a fé das pessoas e torna a pessoa como uma pessoa completamente ímpia. Vive como um pagão. E se você está vivendo como um pagão, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Volte para Jesus, tá? O verdadeiro. Vamos lá. Aí, né, no versículo 19, né, Apocalipse 1:19, escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Sim. Então, por que eu expliquei essas escolas escatológicas? Porque aí eu vou passar um pouco daquilo que é a minha forma de interpretar o Apocalipse. Qual é a correta? Todas elas e nenhuma delas. Todas têm aspectos bons e todas têm aspectos em que falta. Então, não dá para defender uma corrente ou outra. Então, qual é a maneira correta de se interpretar o Apocalipse? A forma como eu interpreto o Apocalipse, não estou dizendo que é a forma correta, mas é a forma como eu interpreto. Então, é você navegar ali entre essas escolas escatológicas. Então, à medida com que o texto ele vai se desenrolando, você olha para o texto e vai buscar essas referências, e à medida que você vai estudando, você vai vendo e vai falando: poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então não tem como interpretar dessa maneira. Por quê? Porque não faz sentido. O contexto aqui é outro. Não dá para você encaixar aí. Então, ao longo aí das aulas, você vai perceber que em momentos eu abordo ali o contexto histórico na qual o João estava escrevendo, né? E ali é um pouco da escola preterista.
há momentos ali onde existem momentos onde não se cumpriu na história. Não adianta você falar, não, isso aqui já se cumpriu. Não, tá? Não se cumpriu. Se tivesse cumprido, Jesus já tinha voltado e nós não estávamos aqui. Então, que momento é? É o momento do futuro. Então, é uma escola futurística. Existe a forma historicista, onde você enxerga ali, né? Poxa, isso aqui, poxa, casa, nossa, de forma incrível aí com a história da igreja, né? Nesses 2 milênios. Então, e por aí vai. Tá? A simbólica eu deixo um pouquinho de lado, como você já percebeu. Eu tenho aí meus 2 pés atrás com ela, né? Mas que pode ser que dá para retirar alguma coisa de proveitoso? Dá sim. Mas com muito cuidado. Então tá, é isso. E para concluir, vamos lá no versículo 20. Vamos lá. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Então, você vê que Jesus está explicando para João o que ele viu. Então, por isso que eu defendo que João não escreveu de forma simbólica. João viu essas coisas, esses símbolos, esses elementos, entendeu? E narrou o que ele escreveu porque ele estava obedecendo a uma ordem de Jesus. Aquilo que você vê, escreve e manda para as 7 igrejas. Então ele viu, ele presenciou, ele viu o candelabro, ele viu lá os 7 espíritos, as tochas, as estrelas de Jesus, ele viu. Ele narrou isso aí. Entendeu? E nós, a igreja, as interpretamos. Amém? Então, lembra que eu falei para vocês? Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas, a luz. E essas 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas, na verdade representam ali os líderes dessas igrejas. A palavra anjo, angelos no original, ela representa também enviado, né? E não teria por que João escrever a um anjo, certo? A um anjo, esse anjo, né, que está na glória de Deus, esses espíritos ministradores. A serviço de Deus e daqueles que amam a Deus. Não tem por que o João escrever para um anjo, né? Porque o anjo está ali na presença de Deus. Então esses anjos indicam que são os líderes, figuras que lideravam ali as igrejas, os pastores, os bispos, né, que lideravam ali as 7 igrejas. Então, eles eram os receptores dessa mensagem, né? E na figura ali de que João estava vendo, era representado pelas 7 estrelas, tá bom? E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então tá bom, gente. Bem, eu espero que você goste dessa aula, tá? Nas próximas aulas, o que acontece? Eu tive um probleminha na captação, na gravação das aulas. Então, tem aula que eu excluí as imagens e deixei somente o áudio. Então, e o áudio também tá um pouco, a qualidade não tá muito boa, tem muita interferência, porque eu gravo essas aulas de forma remota, e eu tô falando com ali tem meu irmão, meus irmãos, minha mãe, tem ali minha família que está ali do outro lado assistindo a aula comigo, né? Então, e eles têm filhos, eu também tenho filhos pequenos, eles ficam falando, tal. Tem lá suas dificuldades, e no começo, nas primeiras aulas, você vai perceber que o áudio está aberto, então vaza muito o barulho das crianças, tal. Mas eu peço para você,
de coração, se você gosta desse tema, se você gosta desse tipo de informação, entendeu? Se você se identifica com isso, releve essas imperfeições no áudio, na imagem, entendeu? Pelo conteúdo, tá? E deixa Deus. Eu sei que isso é possível, porque eu também, muitas das vezes, eu sou ministrado, né, por áudios, por aulas, e às vezes eu pego umas aulas, sabe, que a gente vê que foi gravado de forma amadora. A minha foi gravada de forma amadora, está sendo gravada de forma amadora. Minha câmera não é profissional, eu não tenho um microfone, eu não sou youtuber, mas eu sou quem? Eu sou uma pessoa, um irmão seu, que tem ali o seu chamado, a sua vocação, né, que ama o estudo da palavra, que ama Jesus Cristo, que gosta muito de escatologia, de estudar os finais dos tempos, me interesso muito por esse assunto, e que estudo isso há mais de 10 anos. E por isso eu resolvi gravar essas aulas para passar para os meus irmãos, né, essas informações que resultado aí desses estudos, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Antes de terminar a aula, você vai perceber, né, nos outros vídeos aí, nas outras aulas, que eu sempre encerro com uma oração. Eu inicio com uma oração e encerro com uma oração. Então eu quero te convidar a orar, né, comigo, para que Deus possa, para que o Espírito Santo de Deus possa gravar essas informações no seu espírito. Amém? Para que você possa começar a ver os frutos desses estudos na sua vida. Amém? Então tá bom. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta aula que o Senhor nos deu. Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor visite a cada irmão que ouviu essa aula, que chegou até aqui, meu Deus, que perseverou, meu Pai, na escuta deste vídeo, meu Deus, assistindo essa aula, e que em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa, meu Deus, se manifestar, Jesus, a cada um deles, e fazendo com que estas palavras, meu Deus, de Apocalipse grave em cada um, meu Pai, que isso possa, Senhor, ser proveitoso para cada um, que o Senhor está falando com cada um no seu íntimo, no seu coração, que isso possa frutificar, que isso possa virar a dar bons frutos, que isso possa a fazer parte desta pessoa, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, que cada um deles possam refletir um pouco da glória do Senhor, meu Deus. Para isso é preciso se limpar, para isso é preciso lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, meu Deus. Para isso é preciso se arrepender. Então, meu Deus, que o Senhor perdoe, meu Deus, os nossos pecados. Lava-nos, meu Pai, com o teu sangue, meu Pai. Tira, Senhor, toda angústia. Senhor, tira, Senhor, toda depressão, meu Deus, todo pensamento maligno, todas as prisões do pecado, seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, e que eles possam, Senhor, ter o seu coração aberto para a sua palavra, a sua mente, meu Deus, aberta para conhecer aquilo que o Senhor quer ensinar, meu Deus, através desses estudos. Abençoe a cada um, a família de cada um, a vida de cada um, o dia, meu Deus, o ano, meu Deus, o futuro, Senhor, o presente. Meu Deus, o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Senhor, o Senhor é e será para todo sempre. Deus, então, nós entregamos as nossas vidas, Deus, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Com Deus e até a próxima.